Será que dá para viver de renda com 1 milhão? E se sim, o que eu posso esperar de retorno de uma carteira de 1 milhão de reais? É isso aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo com 3 cenários, tá? Investindo com baixíssimo risco, tentando investir de forma empreendedora, tentando conquistar riscos maiores, mas seguindo o que a maioria das pessoas faz, e investindo com uma estratégia muito clara, uma alocação de ativos clara, boa estratégia de seleção de ativos, disciplina e aí tendo melhores resultados. Então presta muita atenção. O primeiro cenário é investindo sem risco, tá? E eu gosto de dizer aqui que existem basicamente dois grandes grupos de investidores, né? O investidor que simplifica e o investidor empreendedor. E essa nem é uma definição minha, né? Eu li pela primeira vez esse conceito de investidor empreendedor no livro Investidor Inteligente. Mas, enfim, eu quero falar primeiro do investidor que simplifica, que talvez sequer esteja assistindo esse vídeo, porque ele simplifica suas decisões. Ele não procura em vídeos no YouTube como tomar melhores decisões, a não ser que ele esteja migrando, né, para o perfil dos investidores empreendedores. Mas embora possa não ser a sua realidade, certamente é a realidade, talvez, da tua esposa, talvez do teu marido, talvez de algum colega de trabalho, de algum sócio, de algum parente próximo, um pai, uma mãe. Então presta atenção aqui na jornada do investidor que simplifica. Esse cara, basicamente, ele trabalha bastante, ele tem outros hobbies, ele tem outras tarefas, cuidar dos filhos, cuidar dos pais. E basicamente ele pega aquele dinheiro que está sobrando, né, a renda dele menos os gastos, e simplifica a decisão investindo em CDBs de grandes bancos ou num Tesouro Selic da vida ou em algo parecido com isso, mas que renda 100% do CDI. Sem risco de crédito, sem risco de calote e cometendo um erro muito grande, que é achar que seu dinheiro está rendendo muito. Essas pessoas, elas acham que pela taxa Selic estar em 10,5% ao ano, por essa pessoa ver a sua carteira render quase 1% ao mês, um pouquinho menos do que isso, ela acha que é uma beleza, né? Que tem R$1 milhão e ali aumenta em R$8 mil por mês. Só que não é bem assim. Como assim, Ramiro? Bom, se a gente tem aqui uma taxa da renda fixa de 10,5% ao ano, se você tem R$1 milhão, a renda passiva mensal ela é, de fato, de R$ 8.750. Só que o que essa pessoa não está considerando é que nesse valor aqui, primeiro, você tem que descontar o imposto de renda, que é algo entre 22,5% e 15% do lucro, dependendo de quanto tempo faz que você está investindo. Mas na melhor das hipóteses é 15%. E descontar o efeito da inflação. O que é inflação? É o aumento no preço médio das coisas. Então aquele teu R$1 milhão, que no mês passado valeu R$1 milhão e que agora, um mês depois, passou a valer R$1 milhão, 8.750, se você fosse resgatar esses 8.750 de lucro, você pagaria imposto, sobraria menos. E se você descontar a inflação desse mês, que sei lá, foi 0,5%, por exemplo, significa dizer que aquele R$1 milhão de um mês passado tem o mesmo valor que R$1.005.000. Então seu ganho real ele foi muito pequeno. E historicamente, um investimento assim, simplista, ele não rendeu muito acima da inflação. Um investimento que teria rendido 100% do CDI nos últimos 20 anos, ele teria tido um retorno líquido real de 4,5% ao ano. Só que detalhe, quanto mais o tempo passa, menos tende a render acima da inflação o investimento com tão pouco risco. É assim no mundo inteiro. Tanto é que se a gente pegar os últimos 10 anos, né, não os últimos 20, esse retorno aqui já cai para mais ou menos 3% ao ano acima da inflação. Se a gente pegar os últimos 5 anos, não os últimos 10, esse retorno aqui já cai para 1,5%. Então o fato é que o investidor que simplifica, ele não pode esperar uma taxa de retorno tão grande assim. Se a gente colocar aqui uma taxa esperada de 3% ao ano, de novo, descontando o imposto, descontando a inflação, o que esse cara pode pensar de renda passiva consistente para conseguir viver de renda com tranquilidade é R$ 2.500. E aí a conta não funciona. Mesmo que você pense, beleza, Ramiro, mas essa tua conta aqui é considerando apenas o resgate do que a carteira rendeu acima da inflação. Então está considerando que esse patrimônio de R$1 milhão, ele vai seguir crescendo em linha com a inflação e esse dinheiro não vai acabar. Mas eu quero morrer com nada. Eu quero consumir esse patrimônio. Bom, ainda assim, se sua carteira rende tão pouco acima da inflação, você não pode consumir muito mais que R$ 2.500 por mês. Então, se, por exemplo, você chegou lá na frente com R$1 milhão, considerando aí que tem, sei lá, 50 anos hoje, considera que você vai ver até os 95 e vai fazer retiradas de 4 mil por mês, considerando que sua carteira vai render 3% ao ano acima da inflação, em 33 anos acaba o teu dinheiro. Se você quiser resgatar um pouquinho mais, resgatar R$5 mil, em 23 anos acaba seu dinheiro. E outra, o cara que acumulou R$1 milhão, ele tinha uma renda
ativa mais alta, ele está acostumado a ter uma renda maior. Então, se esse cara aqui ousar querer contar com 10 mil reais por mês, em 10 anos, ou seja, 60, ele está sem nada. Isso aqui que eu te mostrei na tela é uma ferramenta online gratuita que eu estou disponibilizando aqui no Clube do Valor para quem assistir esse vídeo. Só clicar aqui no primeiro link na descrição e aqui para ter acesso a ela, beleza? Mas o fato é, o que eu te mostrei aqui, talvez você já tenha percebido. Talvez você já tenha migrado a forma que você investe para tentar ter retornos maiores. E isso que me leva ao cenário 2, né? O investidor empreendedor, aquele cara que tenta investir melhor, está exposto a mais risco para aumentar o potencial de retorno da sua carteira de investimento. Eu fui esse investidor empreendedor há muito tempo, antes de virar gestor de investimentos. Eu vi parentes, amigos, sócios se tornarem investidores empreendedores e hoje, tá, a gente atende muitos clientes aqui nos nossos serviços de wealth e a maioria deles, quando chegou na gente, já tinha tentado ser um investidor empreendedor e tinha falhado. Não significa que todo mundo vai falhar, mas muitos cometem os mesmos erros. Primeiro, tomam decisões de investimento sem ter como base uma estratégia. Escolhe uma ação porque está num grupo de WhatsApp de investidores da sua cidade e alguém começa a falar que essa ação vai bombar e aí os outros reiteram a tese, os outros pensam, isso aí eu estou comprando também, essa ação é foguetinho, essa ação vai valer 15 reais. Ou ainda, escolhem ações com base em papos de corredor no trabalho, em papos no escritório. Ou pior do que isso, né, por não ter muito tempo para tomar boas decisões, procura um profissional para ajudar, só que acaba caindo com um profissional comissionado. A maior parte dos profissionais que ajudam investidores a tomar decisões hoje são comissionados. O que significa isso? Significa que, embora esse cara muitas vezes traga uma narrativa de que, olha, eu faço um trabalho gratuito, você não me paga nada, e embora você não faça um Pix para esse cara, não tenha um débito da sua conta para a conta dele, o fato é que esse cara aqui, ele ganha comissão de acordo com os produtos que indica, o que não é um problema por si só, mas se torna um problema quando alguns produtos geram muitas comissões e outros geram muito poucas ou quase nenhuma. Eu nunca vi, por exemplo, um profissional assim recomendar algum investidor a comprar um ETF pelo home broker, porque isso aqui não gera comissão. Eu nunca vi um profissional assim recomendar o investidor investir apenas em CDBs que vençam em algo entre 1 a 3 ou 4 anos. Na média, esses caras recomendam debêntures, CRIs, CRAs, porque elas geram mais comissão. Eu nunca vi alguém investir em COI sem ser pela recomendação de um profissional comissionado. Por quê? Porque COI tem altíssimas taxas embutidas e gera altíssimas comissões para quem indica eles. Bom, independentemente do caso aqui, tá, de você contar com um profissional comissionado que gera esse conflito de interesse que eu estou explicando, ou se você seguir diquinhas de grupo de WhatsApp, basicamente investir sem estratégia, o fato é que o resultado disso não é bom. E na média, o investidor empreendedor tem resultados piores do que o investidor que simplifica as coisas. Olha o exemplo dessa carteira aqui, R$1 milhão, sendo 15% em COIs e cheio de tranqueira na parte de renda fixa. CRA com vencimento longo, debênture, vencimento longo, fundos que não são listados na bolsa, comprados em oferta primária que geram muitas comissões e daí para pior. Bom, essa carteira que eu acabei de te mostrar, ela teve um retorno de 1% ao ano no longo prazo. Pode ver, nos últimos 5 anos ela rendeu 39% contra 37% do IPCA. Na verdade não foi nem 1% ao ano, perdão. Foi 1% nestes 5 anos. Por quê? Porque estava pagando taxas muito altas, essas taxas corroem o potencial de retorno desses ativos, ou ainda estava comprando na alta e vendendo na baixa, que é o que faz aquele cara que segue apenas diquinhas de amigos, de grupos de WhatsApp e por aí vai. Eu vou ser muito bacana aqui com esse cara, eu vou supor que ele vá ver a sua carteira render 1% ao ano acima da inflação. Então, nesse caso, com R$1 milhão, a renda que ele pode ter é praticamente nula, R$800 por mês. E aí, imagine esse cara aqui pensando em ter uma taxa de 1% ao ano acima da inflação. Ele resgata 10 mil por mês e em 8 anos acaba o dinheiro dele. Se ele resgata R$5 mil por mês, em 18 anos acaba o dinheiro dele. Se ele resgata R$2.500 por mês, em 41 anos acaba o dinheiro dele. Talvez ele esteja vivo daqui a 41 anos, sendo que 2.500 não é nada perto desse patrimônio aqui. Só que é claro, tá? Preciso te tranquilizar e dizer que investir por conta própria não precisa ser assim. Quem investe com método, quem define uma alocação clara de ativos, quem segue a estratégia do rebalanceamento, quem investe em produtos com taxas menores, não vai ter esse retorno tão ruim. Isso me leva para o terceiro cenário, que é o cara que se expõe mais ao risco, mas seguindo estratégias, mas tendo convicção no que ele faz. Eu tenho algumas perguntas rápidas para fazer, presta atenção nelas, depois me diz quantos checks aí você deu nessas perguntas. Com quantos desses temas você se identifica?
Você não sabe a hora de comprar e vender ativos. 2, você não sabe quais ativos comprar e quais vender. 3, você tem ativos na tua carteira e nem sabe por que a maioria desses ativos está lá. 4, seu assessor de investimento só te liga para oferecer produto e você não confia 100% nele. 5, você não tem uma estratégia bem definida, nunca falaram contigo sobre alocação de ativos. 6, você não quer correr mais riscos e ter resultados piores. Talvez você tenha dado check para mais do que uma dessas perguntas, mas se você deu check para apenas uma, eu preciso te convidar para uma sessão gratuita de consultoria de investimentos. O que é essa consultoria? É 1 hora frente a frente com um especialista aqui do Clube do Valor que vai ter uma sessão personalizada para te ajudar a investir melhor. Ele vai olhar para a tua carteira, para como você está investindo, vai te entregar um plano do que mudar. Uma excelente oportunidade de você ter uma segunda opinião profissional sobre os seus investimentos e te aproximar ainda mais da tranquilidade financeira que você busca, seja para você conseguir financiar os estudos do teu filho, seja para você conseguir viajar mais com a tua família, seja para que você consiga ter a segurança de que, se quiser, vai poder pisar no freio ou tirar o pé do acelerador do seu trabalho e curtir mais seus filhos, seus netos. Recentemente o Paulo, um seguidor aqui do canal, fez essa sessão de consultoria e o que ele nos disse de feedback foi que ele saiu bastante satisfeito, foi algo totalmente diferente de tudo que ele já viu no mercado. A gente abre algumas vagas, tá, dessas consultorias por semana, porque a gente tem alguns profissionais e muitos seguidores aqui nas redes sociais. O que eu sei? Que na semana que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem 10 vagas disponíveis ainda e você pode escolher uma dessas vagas apertando aqui no segundo link na descrição ou nesse link aqui desse card, beleza? Quando você vai lá, preenchendo seus dados para ter uma sessão de consultoria, vou passar aqui para o terceiro cenário desse vídeo, que é quando você investe com risco e com estratégia. Ramiro, o que é investir com estratégia? Primeiro, é saber qual é a composição ideal da tua carteira. É pensar na tua carteira como um todo antes de comprar uma ação ou um fundo imobiliário. Aqui a gente usa o nosso método chamado Sistema de Alocação Estratégica para justamente desenhar a carteira certa para o investidor certo. Como esse exemplo aqui, né? Uma carteira arrojada, para quem está disposto a correr mais risco, para ter um resultado melhor. Depois disso, você tem que ter estratégia para selecionar os ativos. Entender o que vai investir 25% em ações brasileiras. Agora, quais ações que eu vou buscar? O que elas têm em comum? Elas são baratas? Elas pagam mais dividendos? Elas estão em tendência? Cara, você tem que ter critérios claros para não depender de vídeos, para não depender de dicas, para não depender de manchetes para escolher as ações da tua carteira. O mesmo vale para a renda fixa, para outras classes de ativos. Vou dar um exemplo, tá? Aquele modelo arrojado poderia ser dividido numa carteira assim, ações da máquina de dividendos, um ETF para ações norte-americanas, S-Rank para fundos imobiliários e 25% em renda fixa. Essa carteira aqui teria rendido bem acima do CDI do Ibovespa nos últimos 20 anos. Mesmo considerando nossas taxas aqui, o retorno teria sido de 7,4% acima da inflação. E mesmo se eu botar uma margem de segurança e pensar, não, peraí, vamos considerar 6% ao ano de retorno líquido acima da inflação, o que significa dizer que R$1 milhão renderiam aqui nesse caso 5 mil por mês de potencial de renda passiva perpétua. Que com essa taxa de retorno, se você tirasse 5 mil reais por mês, você teria muitos anos ainda de economias restantes e que se você quisesse correr um pouquinho mais de risco e resgatar um pouquinho mais, esse patrimônio ainda duraria quase 40 anos. E esse aqui é o terceiro cenário que, investindo bem, eu acredito que é factível você calcular uma renda passiva potencial de 6% ao ano já descontado da inflação. O que daria, né? Basicamente 5 mil reais por mês por uma carteira de R$1 milhão. Agora, se isso é possível para viver de renda, vai depender aí do teu custo de vida, da tua renda ativa hoje. Dando a minha opinião aqui, para mim não seria possível. Esse aqui mal pagaria, né, um bom plano de saúde para mim e para minha família. Porque eu espero ter um padrão de vida ainda melhor lá na frente. Mas eu sei que, cara, não adianta só juntar R$1 milhão em investimentos para isso. Não adianta só investir bem para isso. É uma conta proporcional. Quanto maior o patrimônio, maior o seu padrão de vida. Mas o principal aqui é entender que investir bem pode sim te fazer ter uma vida bem melhor, independentemente do patrimônio que você tem hoje. Se você quiser ter uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimentos, aprender como você pode investir melhor, aperta aqui e agenda uma consultoria gratuita. E se quiser ver vídeos em que eu mostro algumas das coisas que a gente entrega em consultorias gratuitas, aperta aqui para dar uma olhada numa playlist com vídeos em que eu analiso carteiras de inscritos. Grande abraço e até mais.